Boa tarde. Pessoal, enquanto a gente vai esperando mais pessoas chegarem, vamos dando os avisos. Alguns eu já deixei. Vai ter um evento muito bom do Centro de Estudos de Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais. É um dos melhores, mais importantes do Brasil. E eles vão fazer um seminário. E esse seminário vai ser agora no mês de outubro. As inscrições são gratuitas, né? Eu publiquei o edital, eu vou colocar aqui no chat, mas eu publiquei lá no Classroom. E vale muito a pena vocês participarem desse evento, se puderem, viu? Porque é um evento de peso, assim. Claro, os de vocês que estiverem pesquisando justiça da transição, né? É um evento muito bom, muito. Vai ser de graça, vai ser todo online, vai ser de graça. Eu vou estar presidindo uma mesa, né? Vai ficar bem interessante para que vocês possam participar desse evento, que é importantíssimo e vai ser sobre os 10 anos da Comissão Nacional da Verdade, da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, deixa eu colocar aqui as inscrições no Simpla. Professor, vão ser inscrições com um artigo ou resumos, ou podem ser os dois? O que eu vi são resumos. Certo. Resumos. Inclusive o edital, deixa eu olhar aqui, o resumo centro. E vai ser publicado, viu, o resumo. Tarará, submissão vai ser através do e-mail. Cada trabalho pode ter no máximo 2 autores, um arquivo Word. E aí o resumo de 400 a 500 palavras. 2 autores, tal. Os seminários de temáticos. Uhum, perfeito. Estou lendo aqui o edital. Esse é o mesmo que o senhor enviou ontem, professor? No grupo Foi, lá no. esse é o mesmo. Né? É o mesmo, né? Aquele outro eu não achei, eles não publicaram detalhes, o pessoal pediu detalhes. Aquele da UFPE, né? Era de um grupo que era bem melhor porque era mais amplo, que era bem melhor assim. Esse, como eu disse, é um dos melhores do Brasil, porque esse grupo de estudos de justiça e transição do Brasil, ele é um dos mais importantes, esse do pessoal de Minas, sabe? Da UFMG. Mas tem esse. Ele é restrito para a justiça e transição, né? Ele só trabalha a questão da justiça e transição. Aquele outro seria interessante porque aquele outro era mais amplo, só que aí eles não publicaram. Vou ver se eles responderam agora, mas até ontem não tinham respondido em relação a detalhes. Eu acho que só vai poder participar os alunos daquele grupo de pesquisa da UFPE. É restrito, ou seja, é interno. Não deviam nem divulgar quando tem isso, né? Porque aí fica muito restrito. Do pessoal do PPGD UFPE, que era o primeiro seminário de Direito Internacional, Direitos Humanos e Crises, que é do grupo de pesquisa de Direito Internacional e Direitos Humanos, que é parecido com o nosso, né? O título do pessoal da UFPE. Mas tem esse lá de Minas, né? Que é muito bom. Agora é limitada essa transição. Eles dão certificado, viu? É de graça. Quais são os GTs? GT não, eles chamam seminários. É a mesma coisa que GT, ou seja, os grupos de trabalho estão aceitando. O descumprimento das recomendações da CNV 10 anos depois, o esvaziamento de um projeto de efetivação dos direitos humanos. Inclusive, tem gente que vai do King's College, em Londres, né? Falta de justiça de transição e black cash autoritária no Brasil. Justiça de transição e a cultura da violência. O desafio de superar as colonialidades. Gênero, sexualidade e a ditadura cis-heteromilitar. Contra a discursividade sobre a violência LGBTQIA+. O GT que eu estou presidindo com o professor Iago Campelo, que é Eleições e Justiça e Transição no Brasil, Paradoxos ou Resultado de um Processo Ineficiente, Justiça Transicional no Brasil, Evidência, Repertórios e Manutenção das Memórias Sociais. O outro é Novos Olhares para a Violência de Estado a partir das Comissões da Verdade, Os Limites da Justiça de Transição e seus Efeitos Sociais,
Golpe de 1964, regime militar e mobilizações sociais no Brasil, entre memória e o esquecimento. Como vocês viram, os temas são muito interessantes, né, do GTs. Muito ricos mesmo, né? E vale a pena, se vocês puderem mandar um resuminho, vai até dia 15 de outubro. Professor, aquele tema que a gente tinha conversado, eu acho que foi numa reunião do primeiro semestre, sobre a falta da justiça de transição após o imperialismo japonês. Será que caberia? Não, por quê? Não porque o tema não seja interessante, É, e é pouco explorado. Porque esse tema, é relativo à justiça de transição no Brasil, assim. entendeu, Letícia? Uhum. Então, sabe onde é que dá para levar esse teu trabalho? Para a IPSA. Onde? IPSA é o Congresso da Associação Internacional de Ciência Política. O Vai, próximo, esse ano vai abrir. não, esse ano não, acho que vai abrir ano que vem. Ano que vem, no começo do ano, deve abrir alguma coisa da IPSA. Por quê? Porque é um tema mais amplo. O problema é que esses eventos de transição, inclusive aquele outro do pessoal também de Minas, eles são mais relativos ou ao Brasil ou à América Latina. Esse tema da questão do Japão, eu acho bem interessante. Não, tudo bem, Yuri Samuel, tranquilo. Mas tem que ser alguma coisa, por exemplo, talvez algum evento da Europa, depois eu vou dar uma olhada se tem, aí talvez você tivesse que fazer também em inglês, entendeu? Aí eu não sei como é que tá o teu inglês. Tá básico, com certeza. Mas aí, daqui pra lá, nem que eu tenho quem consiga me ajudar, sabe? Pronto, a Esse IPSA comigo. acho que vai ser em 2023 a próxima. Aí ano que vem eles abrem. Aí talvez fosse interessante você fazer um resumo sobre essa questão. É muito interessante, viu? Mas isso aí é uma questão de nível mundial, né? Não é uma questão que é para ser discutida num congresso desse, que é relativo à América Latina ou ao Brasil. Aí eles vão dizer o seguinte, e pronto, isso aí também é uma coisa interessante da gente falar, porque vocês já ficam ligados nisso. Às vezes, pessoal, a pessoa quer mandar um trabalho para um evento, ou às vezes até fazer um projeto de mestrado interessante, e o pessoal não seleciona, não é porque o tema é interessante, é porque às vezes foge dos objetivos ou não tem quem oriente. Né? Há uns 2 anos atrás, começou um mestrado interinstitucional com a Unicap, e eu lembro que tinha um bom aluno, um egresso aqui da ACES, que ele se candidatou. O projeto dele estava muito bom, era sobre agroecologia. E aí a gente viu que fugia muito, diz, não, o projeto dele é legal, agora a agroecologia não é o que a Unicap está abordando. É um tema relevante, é um tema importante, mas não caberia aqui, né? E aí depois ele veio até falar comigo, tá? Eu disse, olha, o problema é o seguinte, o seu projeto realmente estava muito bom, bem interessante, só que não, inclusive lá na Unicap eles até questionaram o pessoal da Unicap, né? Não tem nem quem oriente. Eu digo, talvez para a UFPL acabou indo fazer mestrado, acho que na SERS, mas aí ele adaptou o tema. Ele botou agroecologia e mais alguma coisa. Aí tem uma professora lá que é do sul do país, que eles contrataram e que ela orienta. Aí eu digo, pronto, aí casou perfeito. Entenderam, gente? Às vezes não é a má qualidade do projeto que leva ele a ser rejeitado. É o fato de que ele não é pertinente para aquela revista, para aquele evento ou para aquele programa de mestrado ou de doutorado. Porque eles delimitam, né, a área de atuação sempre. Não se coloca tudo. Perfeito, pessoal. Hoje, o que a gente ia fazer? A gente ia discutir aqueles dois textos, né? Então, quem quer começar? Já está todo mundo aqui. Um ficou Afonso, o outro foi Samuel, né? Samuel? Foi Samuel que ficou? Não, não. Foi na outra semana. Fomos eu e Letícia. Foi não, professor. Eu Foi fui na outra Letícia. semana. Perfeito. Foi aqui com o de justiça de transição e a segurança pública, Perfeito. né? Quem quer começar? Pode começar, já tá com a câmera ligada, pode ir. Afonso, vai tu. Ok. Antes disso, Começa. eu queria fazer mais alguma indicação, professor, antes que eu possa começar? Não, não. Por enquanto, só essas. Ok. Então, tá certo. Boa tarde a todos e a todas. Eu fiquei de fazer a leitura do artigo Justiça Racial e Direitos Humanos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Bem,
no primeiro momento, o trabalho aborda como seu objetivo, né, contextualizar o cenário do atual crescimento do autoritarismo face aos ataques aos direitos humanos e à democracia, né? Abordando como eixo principal a política de categorização do que é raça. E, em torno disso, o conceito dos povos originários e abordar o seu lugar de direito diante dessas práticas políticas. Sim, pessoal, eu até falo, minha voz está um pouco alterada porque eu venho me recuperando de uma crise alérgica, né? Até para justificar. Mas, enfim, voltando ao assunto do artigo, e dentre os povos originários que o artigo busca estudar, são os povos indígenas e quilombolas. Lembrando que há muitos povos originários, não há só indígenas e quilombolas. O próprio artigo descreve esses povos originários, mas justifica que, neste momento, será feita uma análise a respeito destes povos indígenas e quilombolas. Neste ponto, né, é traçado um paralelo sobre uma agenda de direitos humanos e de políticas públicas que podem reproduzir e silenciar, de certa forma, essa morosidade com relação às pautas sobre a desigualdade e a subordinação racial. Então, é até traçado justamente esses pontos do que evoluiu e do que involuiu nessas lutas para a garantia dos direitos humanos desses povos originários. E a primeira abordagem que é feita no artigo, e pode até parecer cansativo, né? Que é justamente explicar que no Brasil ainda há um racismo estrutural, e tentar mostrar que esse racismo estrutural está bem presente pode parecer cansativo, porém, ele ainda é necessário trabalhar com isso e desmistificar certos conceitos que ainda são aplicados à questão do racismo estrutural, não é? Que esses povos originários que são abordados nessa temática acabam sofrendo. Então, e o artigo ele começa a tratar sobre a nossa realidade atual, de uma retomada a uma retórica nacionalista que ganhou coro, sobretudo nos últimos anos, né, e foi corroborado com a última eleição presidencial de 2018, onde um grupo acabou ganhando uma voz majoritária e passou a mitigar o papel desses movimentos em prol dos povos originários e a pregar um autoritarismo. E isso é perigoso porque passa a trazer uma noção de ideologização dessa luta desses povos, quando na realidade não é algo ideológico. A luta dos povos originários é uma questão que deve ser debatida com a sociedade sem ser banalizado. Então, e as autoras que trabalharam nesse artigo passaram por uma revisão histórica, né, para abordar até que ponto chegou nessa polarização de ideias, né, e que muitas vezes essas pessoas desses movimentos, né, que partem em busca de qualificar novos atores sociais, a fim de discutir as questões raciais, as questões e os direitos dos povos originários, eles acabaram sendo postos como inimigos do ponto de vista nacional, dessa nacionalização exacerbada. Quando os grupos que hoje estão no poder olham para eles e os veem como inimigos, como diferentes, quando não é uma situação que se cabe analisar. E as autoras também tentam elucidar, não é, que cabe
a nós, enquanto sociedade, denunciar justamente essas negligências com relação às novas agendas de políticas públicas e de direitos humanos que estão alcançando hoje, em vias do Estado brasileiro, a questão racial, não é? Então, hoje está bem presente justamente essa negligência ao papel desses movimentos. Logo em seguida é tratado justamente uma análise dessas políticas públicas, dessa efetivação dos direitos socioassistenciais e no contexto de restrição que acabou levando-se para os tempos de hoje, né? E aí, as autoras também elas buscaram abordar as evoluções que tivemos nesses últimos 20 anos, e sobretudo com os governos mais voltados à esquerda, e que apesar de terem sido cometidos atos em prol desses grupos, não foram efetivados, porque não somente bastam projetos nas vias institucionais, precisa validá-los pela sociedade. Então, apesar dos esforços dos últimos governos, os governos do Partido dos Trabalhadores, apesar de terem empreendido esforços, e isso foi muito válido, mas ainda faltou trazer essa validade por parte da sociedade. E as autoras ainda trabalham com a questão das particularidades do racismo no Brasil, de suas consequências, né? Tentando elaborar toda uma análise histórica a respeito disso. E eu até me aproximei um pouco de outras leituras que eu faço, não é? Eu gosto muito de estudar os intérpretes do Brasil. Um grupo que tem Sérgio Buarque de Holanda, tem Milton Santos, Gilberto Freire, muitos autores que trouxeram uma análise muito profunda a respeito dos aspectos socioculturais e antropológicos do ponto de vista histórico no Brasil. Destaco também Florestan Fernandes. E eu senti a presença desses marcos teóricos que as autoras trabalharam ao expor as faces do racismo estrutural contemporâneo no Brasil, perpassando por essa análise da construção histórica. O que mais eu posso destacar aqui? Sim, outros pontos que são abordados é a questão da luta pela terra desses povos originários, né? Eu até tinha comentado no último encontro, quando eu falei ao professor que gostaria de trabalhar com esse artigo, que é a questão do marco temporal da terra, não é? Que está hoje em discussão no STF, e sabemos porque o Poder Executivo Federal já se posicionou, demonstrando certa contrariedade ao reconhecimento do marco temporal, contando a partir da promulgação da Constituição, né, de 1988. E, assim, esse reconhecimento do marco temporal é o mínimo que se pode fazer para reconhecer o direito e o acesso às terras desses grupos de pessoas, de povos originários. E também vale destacar que as autoras expõem alguns exemplos de políticas públicas que prestam apoio a esses grupos de pessoas originárias. O próprio SUS tem âmbitos de atenção a essas pessoas, né, com base no Departamento de Saúde Indígena, né, o Programa Brasil Quilombola. Então, são expostos alguns programas que foram tomados para dar uma maior atenção e zelar pelos direitos humanos desses povos originários. Então, nós podemos destacar isso, apesar da falta de efetividade por parte da sociedade, não é? Também é trabalhado as questões dos conflitos propriamente ditos, das resistências que são tomadas cotidianamente, né? Nós sabemos que há muitos casos de violência contra esses povos originários,
destacando, mais uma vez, indígenas e quilombolas. Há pessoas que não reconhecem, também há uma luta do latifúndio contra o reconhecimento dos direitos desses povos originários, e toda essa escalada de violência e incentivo à violência acaba piorando o quadro desses conflitos. Então, eles abordam, né, que os povos originários têm sofrido severos ataques, desprezo e silenciamento na atual conjuntura, pelo que seus direitos têm sido negados e desmantelados, e as exigências legais de consulta livre e prévia informação têm sido afetadas e desrespeitadas, né, trazendo impacto direto no território dessas pessoas, e não só isso, indiretamente traz consequência à vida de todos, porque essas ações de violência e essas escaladas autoritárias que favorecem certos grupos como grandes latifundiários acabam prejudicando o nosso meio ambiente e o nosso modo de vida. E trazendo, mais uma vez, para uma análise da nossa realidade atual, nós que, até onde eu sei, não temos pessoas aqui que fazem parte desses grupos originários, não é? Mas, professor Emerson, sim. Mas nós, na sociedade, assim, no geral, nós estamos sofrendo com essas escaladas que, por exemplo, nós estamos sofrendo com crises hídricas que está afetando os nossos bolsos, né? Com o racionamento de energia. Isso é fruto, justamente, do maltrato ao meio ambiente, que parte de uma política, isso é uma política do atual governo federal, de incentivar o desmatamento, de incentivar a invasão dessas terras demarcadas. Então, tudo isso é fruto dessa política de desmantelo. Aqui também é abordado, né, que há pesquisas que esses povos encontram inúmeros problemas relacionados prioritariamente, justamente à demarcação de terras e à titulação de terras. Muitas vezes há um excesso de burocratização que impede a demarcação e o reconhecimento que esses povos têm direito às terras. Eu, em outras pesquisas, inclusive, já vi muita burocratização por parte do INCRA, o INCRA que deve assegurar uma reforma agrária, muitas vezes põe óbices à efetivação da própria reforma agrária. Nós vemos também, muitas vezes, burocratizações por parte da FUNAI, que muitas vezes não se presta a fazer o seu real papel, por ser um órgão político, muitas vezes vinculado diretamente ao Poder Executivo Federal, e não se põe a oferecer a real proteção aos povos indígenas. E, como eu citei, essa expansão do agronegócio monocultor, que no Brasil é visto como os latifundiários, né, são elementos que embasam justamente essa destruição dos direitos dos povos originários. Eu destaco também, mas aí eu faço uma certa crítica, em uma citação que as autoras fizeram, né, que é o seguinte ponto: a ascensão das forças armadas, das forças de extrema-direita no Brasil e no mundo, fomentado por uma rede de notícias falsas, as chamadas fake news, vem colocando por terra a tese da cordialidade do povo brasileiro, corroborada pelo fato de ser um país com maiores índices de assassinato da população negra, pessoas LGBT, ambientalistas e jornalistas no mundo. Esse foi um texto extraído do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E eu faço uma crítica porque justamente esses pontos que foram abordados ratificam justamente a cordialidade do povo brasileiro. E eu cito isso porque quem melhor trabalha com essa questão da cordialidade do povo brasileiro é Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil. E ele justamente demonstra que o povo brasileiro ele preza por reagir de forma cordial a todas as ações que são vistas na realidade. Isso não quer dizer cordialidade, não quer dizer amorosidade, quer dizer que nós prezamos
por agir com nossas emoções a todos os momentos. Isso é um estudo que é elaborado por Sérgio Buarque de Holanda. E deixamos muitas vezes de agir de forma racional para agir com essas modalidades emocionais. E muitas vezes isso leva ao ódio, leva justamente a agir de uma forma que não deveria ser necessário. E como o próprio Sérgio Buarque de Holanda aborda, isso acabou infectando as vias institucionais do Estado brasileiro. E o grande exemplo que temos é o atual governo federal, que muitas vezes age de forma cordial, pregando o ódio, pregando a diferença para com as pessoas que são iguais, que são o povo brasileiro, seja lá grupos de pessoas brancas, grupo de pessoas héteros, ou grupo de pessoas dos povos originários, LGBTQIA+. Então, nós temos que prezar por trazer uma cultura de igualdade. E é isso que o artigo tenta abordar, mas colocando na linha de frente, né, essas violações de direitos aos povos originários. Então, para encerrar aqui as discussões sobre o artigo, né, as autoras elas param para fazer um alerta de que nós, enquanto integrantes da sociedade, nós temos que atrair para nós o diálogo e, com base no nosso poder de decisão, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e aparar as arestas das desigualdades nesses meios, né, e face à derrocada dos direitos desses povos originários. Então, são essas as minhas considerações. Muito obrigado, Afonso. Parabéns pelas colocações. Imediatamente a gente passa a palavra para Letícia também fazer sua exposição. Então, Letícia, pode iniciar sua exposição. Boa tarde. Bom, eu fiquei com o artigo do professor Emerson mesmo. O título dele é Reflexões sobre Políticas de Segurança Públicas no Brasil Atual e a consequência de uma justiça de transição falha. Para falar do artigo, eu trouxe os pontos mais importantes dele, eu acho que isso já vai contextualizar para vocês. Basicamente, na primeira parte do artigo, ele vai trazer como se fosse uma linha do tempo explicando como foi que... por quê e como é que a política de segurança pública se tornou tão violenta como ela é hoje. Basicamente, quando houve a transição da ditadura para a democracia no Brasil, ou pelo menos a tentativa dela, houve, por mais que tivesse a influência de progressistas, também teve a influência de 13 militares dentro dessa comissão, dessa organização, enfim, para refazer, digamos que, a política brasileira. E como houve essa influência, acabou que parte da Constituição, ela, por mais que ela visasse a democracia, parte dela permaneceu idêntica à Constituição, que era totalitária. E, obviamente, no artigo isso vai ser mais destacado para as partes das cláusulas, como as Forças Armadas, a Polícia Militar Estadual, o sistema judiciário no geral, e, obviamente, dentro de tudo isso da política de segurança pública no Brasil. E essa influência da ditadura que ainda tem hoje, ela mostra principalmente que quando houve essa constitucionalização da justiça militar, ainda hoje, os resultados que a gente vê continuam voltados para o Estado. Os resultados que eu falo são o que a polícia, as Forças Armadas, elas visam, continua voltada para o Estado e não para o cidadão. Isso é um perigo, porque é como se a gente ainda estivesse dentro de um sistema que não é versado, não é baseado para os direitos humanos fundamentais. Ou seja, quando essa influência quando a falta de influência da justiça de transição ela permaneceu, as dimensões da segurança pública, elas foram como se elas existissem ainda hoje de forma falha. E uma coisa que eu acho interessante é que o que houve na ditadura militar, que a gente chama de golpe militar, foi justamente por meio dessa polícia, dos militares, enfim. E quando houve a transição,
uma coisa que era extremamente importante, que era, digamos que, reprimir essa parte da segurança pública. Reprimir, que eu falo, é baixar mais, sabe, o nível dela, para ela não ser importante ao nível de controle total, que foi o que houve, por isso que houve o golpe militar. A justiça de transição ela foi falha justamente nisso, que foi o núcleo de tudo, de todo o colapso de antes. E quando ela falhou nisso, ela falhou em basicamente tudo, principalmente para voltar a falar sobre isso, enfim. Como dito no artigo também, mesmo após a ditadura, o modelo de adoção do Brasil, ele continuou militarizado e antidemocrático, porque ele não conseguiu se livrar completamente da estrutura ditatorial política. E esse direito das Forças Armadas hoje, a gente vê vários exemplos, ele vai trazer na segunda parte do artigo, que são praticamente guerras que a gente tem dentro de favelas brasileiras, no Rio de Janeiro. Teve o caso mais atual, eu acho que, mais atual não, mas o que houve mais repercussão foi a Operação Jacarezinho, que foi na Zona Norte, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que foram mais ou menos 25 mortos, um policial no meio, e não eram pessoas totalmente, tipo, que já eram acusadas, nem... Enfim, eram suspeitos que foram mortos, simplesmente porque houve uma operação redigida pelo governo. Ou seja, em que momento a segurança pública, ela realmente é pública e não nacional. Antes era... Ele também coloca isso no artigo, que antes era chamada de segurança nacional, quando houve a transição, se tornou o denominado segurança pública. Mas em que momento isso acontece? Também na segunda parte do artigo, não podia deixar de falar do governo bolsonarista atual, que eu acho que tanto na opinião do autor, né, de Emerson, quanto na minha, eu acho que isso hoje em dia, do presidente, ele apoiar o armamento como algo crucial e a ampliação, a relativização da punição para os policiais, por exemplo, as mortes causadas pela polícia, é como se ela estivesse trazendo tudo de volta. Você está relativizando o controle policial, relativizando o cidadão em negligenciar, aliás, negligenciar não, banalizar o que seria a morte. É como se tudo realmente estivesse voltando. E uma coisa que eu achei importante foram os dados que ele trouxe de como está a situação depois desse governo, sobre a opinião das pessoas sobre o armamento. Muito mais gente compra, mesmo sendo ilegal, e as pessoas falam sobre isso como se fosse uma coisa completamente normal, até porque, né, o presidente fala que está tudo bem, o que é um livro, que é a Constituição, que seria a Carta Magna, que pouca gente realmente conhece, comparada ao presidente falando que você pode sim, que você deve ter uma arma, que você deve se defender das outras pessoas, mesmo que você não tenha o menor controle, basicamente, de nada. Então, é importante trazer isso, justamente porque a gente está dentro desse governo, um presidente que apoia, e realmente é como se o passado brasileiro ele fosse se tornar o futuro. É assustador. E a tudo isso eu ainda quis trazer um viés filosófico, que eu gosto muito de falar dessa teoria, que é a teoria moderna de Foucault sobre a biopolítica. Eu acho que é como se ela pudesse ser aplicada no Brasil, porque uma vez que a própria população brasileira está sendo alvo e instrumento do poder como algo banal, como se fôssemos só corpos, é aplicada essa teoria. E é uma teoria moderna que era aplicada ao século XX, mas ela está podendo ser aplicado, o conceito dela está podendo ser aplicado ao hoje, o que já é muito assustador. Mas é basicamente isso, a segurança pública ela está sendo um componente muito grande para essa relação de poder de via de mão única que é entre os cidadãos e o Estado. É como se a segurança pública estivesse sendo usada, como sempre, pelo Estado para
controlar os cidadãos como algo descartável ou não, que são, por exemplo, os que moram em favelas, são mortos muitas vezes moradores de comunidades que não têm nada a ver, e mesmo os que cometem realmente os crimes, aqui no Brasil não tem pena de morte, né? Pelo menos em teoria. Então deveria ser levado tudo isso a julgamento, deveria ser uma coisa mais organizada. Enfim, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o artigo. Eu acho que é um assunto que a gente já falou tanto sobre justiça de transição que eu quis trazer de forma mais geral. E a consideração final sobre o artigo pelo próprio autor é que fica a critério até de nós, como pesquisadores, passar essa mensagem, porque a Comissão da Verdade, a Justiça de Transição, ela foi falha no início, e hoje eu acho que não depende mais só dela, depende de nós também, como pessoas que podem dialogar sobre. E eu vejo que muita gente não conhece, não faz ideia do que seja a Justiça de Transição, então é sempre bom estar, enfim, dialogando e relembrando o que é. É isso. Muito obrigado, Letícia. Parabéns também. Fez uma excelente apresentação. E antes da gente abrir, eu tenho alguns comentários a fazer. Em relação ao texto trabalhado por Afonso, no tocante à questão dos povos originários e realmente a perspectiva do racismo estrutural, é bem interessante a gente notar isso e a gente chama a atenção, principalmente aqui na nossa região Nordeste, né, no qual, principalmente em relação aos povos indígenas, eu falo isso porque eu sou pancararu, né, e tenho o registro como pancararu, e além dos mesmos problemas que, por exemplo, os indígenas enfrentam na Amazônia em relação à questão das políticas públicas, que eu concordo com o que Afonso falou e com o que ele trouxe em relação, houve nos governos de centro-esquerda no Brasil, mas não foi suficiente, né? Essas políticas que a gente teve naquela época. Tanto é que hoje em dia há esse questionamento aberto. E no caso dos povos indígenas do Nordeste, existe até um questionamento sobre o que é você ser indígena, né? Porque você é descendente desses povos, mas devido a séculos de miscigenação, ou seja, as pessoas chegam para você e dizem: você não tem cara de índio, você é um índio fajuto, você não é indígena. E às vezes, muitas vezes até o próprio indígena, por exemplo, em 1940, meu avô, que era neto de uma indígena pancararu, o pessoal da aldeia convidou ele a se registrar. Ele na época, era funcionário do que hoje é Codevasf, né? Então, era uma pessoa que tinha uma condição um pouco melhor. Ele disse: eu não quero ser indígena comedor de lagarto. Ele disse isso: eu não quero ser indígena comedor de lagarto. Então, a dificuldade dele se reconhecer. Depois, meu pai e meu avô ia para participar dos eventos na aldeia, dos rituais, ou seja, era uma coisa que ele achava bonita, mas que nem fosse um folclore, né? E depois meu pai, filho dele, se tornou mestre da Sagrada Jurema, que é o culto dos indígenas aqui do Nordeste, né? O culto da Jurema, que é muito forte aqui em Pernambuco, na Paraíba também, né? Mistura catolicismo, enfim, essa miscigenação que se tem, né? Ela ajuda, inclusive, ao questionamento da própria identidade das pessoas, questionam essa identidade. Ah, não, você não tem cara de indígena, você é branco, você é negro, enfim, você está fingindo ser indígena para conseguir algum benefício. E E também, isso é um professor, problema. Oi, Afonso. tem muito essa noção, né, deturpada de que esses povos indígenas, né, eles estão restritos só a locais isolados. Mas, assim, por exemplo, na cidade de São Paulo, há territórios demarcados de povos indígenas, no próprio município, na região metropolitana de São Paulo, e que lá há um quantitativo maior de indígenas do que, inclusive, alguns estados da região norte do Brasil. Eu sei disso, e inclusive tem um aspecto bem interessante que talvez vocês não saibam, que um indígena da minha tribo em São Paulo tem uma comunidade lá numa favela que tem 2.000 pessoas da minha tribo, Pancararu, né? Que saíram aqui do sertão e foram para lá. Aí uma vez um indígena da nossa tribo estava fumando jurema no cachimbo, que é o campeão, é o nosso cachimbo sagrado. A polícia prendeu, pensando que era maconha. Chegou na delegacia,
começaram a conversar com o delegado era uma pessoa que fazia mestrado, acho que fazia mestrado na USP. E aí ele chamou o pessoal de antropologia lá da USP, ele fazia mestrado em alguma área de ciências humanas, e chamou e fizeram a partir daí um documentário contando, fazendo o resgate, e também a perspectiva, Afonso, de que o indígena ele tem que ficar na aldeia, que o indígena ele tem que ficar isolado da sociedade nacional, né? Ele não pode, por exemplo, sair dali, porque se ele sair, ele está se descaracterizando. Então, assim, muitas vezes eles querem criar um museu de pessoas e sem entender que os indígenas são pessoas como qualquer outras, que o que faz você ser indígena é justamente a participação da cultura, é a preservação dos aspectos da cultura. Isso não quer dizer, por exemplo, que você vai vestir 24 horas como indígena. Isso quer dizer que você tem uma cultura, você é descendente dos povos originários, você tem os seus rituais, você tem sua identidade cultural, mas ao mesmo tempo você faz parte da sociedade brasileira, tá? Você faz parte da sociedade brasileira, ou seja, você quer estudar, você quer fazer um doutorado. A minha tribo, inclusive, é uma das que mais tem pessoas com nível superior, porque há um trabalho de uns 30 anos para cá, um trabalho, um incentivo de que as pessoas da aldeia estudem, sabe? E isso é bem interessante, né? Então, por exemplo, tem muita gente que estudou medicina na UNB ou em Cuba, né? Inclusive, vi essa conexão. Pronto, o pessoal do PT ajeitou isso para o pessoal da aldeia, muita gente foi para Cuba, literalmente estudar medicina, né? Eles até reclamavam, eles falavam, inclusive eles trazem uma visão bem interessante, porque, por exemplo, em relação a Cuba, eles reclamam que a escola latino-americana de medicina fica para frente da praia, só que o regime cubano é autoritário e eles só podem tomar banho de mar domingo. Entendeu? Diz que é aquele masão do Caribe, sabe? Aquela coisa mesmo, né? E aí eles, não, e outra coisa, eles levam, por exemplo, muito sabonete para trocar, caixa de caneta, caixa de sabonete, caixa de pasta de dente, porque vale como moeda lá em Cuba, porque eles não têm muito acesso a esses produtos e eles usam para trocar por comida. Não falta comida, entendeu? Estou falando assim, uma coisa extra que eles queiram, não falta comida para os estudantes, não, de medicina. Então também tem tudo isso. O indígena, ele quer fazer parte da sociedade nacional, mas ao mesmo tempo preservar a sua cultura. Tá certo? E no caso dos indígenas do Nordeste, tem essa luta dobrada, que é o questionamento se você é indígena, né? Se você não é indígena fajuto, está querendo simplesmente se favorecer de políticas públicas que existam. Então, também isso é um desafio dobrado para quem é indígena aqui do Nordeste. Bom, em relação à questão que Letícia trouxe, muito interessante, aí ela comentou o nosso artigo. Veja só, o que a gente tem que. A mensagem do artigo, aí, Letícia, eu posso falar enquanto autor, a ideia é o seguinte: a área de segurança pública foi uma área que teve menos reformas institucionais dentro do processo de transição do Brasil. Outras áreas tiveram bastante, por exemplo, o próprio Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo, o Ministério Público sofreu muitas alterações democráticas, foi dado mais autonomia, mais poder, mas na segurança pública não. Inclusive tem autores que comparam, autores que eu cito, que eles comparam, por exemplo, os dispositivos constitucionais relativos à segurança pública e forças armadas da Constituição de 69, que não é a Constituição, é a emenda constitucional, né? E em relação a de 88, praticamente só muda o nome segurança pública para, aliás, segurança nacional, que era como eles chamavam naquela época, para segurança pública hoje. E aí, a formação, por exemplo, do policial e das Forças Armadas da época da ditadura é praticamente inalterada. Existem pouquíssimas mudanças, como, por exemplo, a questão da obrigatoriedade do ensino de direitos humanos nos cursos de formação. Mas tática, a parte até da doutrina de segurança nacional ainda é ensinada, e isso é terrível. Ou seja, o pessoal sai com aquela formação de que segurança pública você só vai resolver através das ações as mais violentas possíveis. E aí você vai ter, por exemplo, um Rio de Janeiro hoje, que é um exemplo aí, né, um mau exemplo, para dizer a verdade, no qual 45% das mortes violentas ocorrem em operações policiais. 45% das mortes violentas no Rio de Janeiro ocorrem em operações policiais. Isso é muito.
Isso é preocupante. Mesmo que você considerasse que a maioria das pessoas realmente estavam engajadas em conflito direto com a autoridade policial, é muita coisa. Porque parece que as pessoas no Brasil ainda não se deram conta de que você não precisa ter uma polícia violenta para ter segurança pública de qualidade. E a melhor prova disso é você olhar os países que têm melhores índices de segurança pública. Eles não têm polícia violenta. Porque se você tem uma polícia violenta, é aquela coisa que todos vocês já ouviram falar, né? Toda ação gera uma reação. Professor, eu acho que até essa questão do... Quando eu falei, e você fala no artigo, né, que teve a influência dos militares na comissão, Sim, o que eles aprenderam na própria academia, quando eles estavam se formando, é como se fosse realmente uma lavagem cerebral, e isso sempre fosse ser passado para sempre. E quando eles, mesmo que em vários pontos a Constituição fosse refeita e ficou ótima, nesse ponto da segurança pública, é como se eles quisessem deixar ainda esse resquício, por o isso eles máximo possível. influenciaram tanto, o máximo possível, porque para eles, na cabeça deles, só vai ser dessa forma. E vai ser sempre assim, é sempre esse aprendizado. Ainda bem que, pelo menos hoje, tem essa questão da cadeira, digamos assim, de direitos humanos, e mesmo assim, na reunião passada, você falou que eles não levam a sério, eles Não. não gostam, e é uma coisa triste, que vai ser sempre passada. É como se nunca fosse acabar, porque sempre fosse deixado um resquício de que isso é o certo, e realmente, quando você vê um policial civil falando sobre, às vezes é um discurso de ódio terrível. Afonso, eu vou passar para você. O Emerson está observando aqui. O próprio Código Penal Militar não acompanha a teoria finalista que rege o Código Penal, sem dúvida. Então, primeiro Afonso, depois João Vitor pode falar. Sim, professor, e eu tratei no artigo que eu analisei que há a polarização do debate com relação a essas questões, né, de garantir os direitos dos povos originários e também a essa polarização no polo oposto nas discussões sobre segurança pública. Acabou que, por muito tempo, esse debate ficou restrito somente ao espectro político da direita ou da extrema-direita. Eu até estava vendo outro dia uma entrevista com o Marcelo Freixo, que é um deputado de esquerda, né? E ele estava fazendo esse alerta. Ele disse, olha, nós, da bancada da esquerda, precisamos começar a debater sobre políticas de segurança pública. Porque se permanecer só à direita, vai continuar com esse estímulo à violência policial, com esse estímulo a essas práticas que nós estamos vendo no dia a dia. Então, e ele estava falando justamente isso, que o discurso não pode ficar banalizado e somente uma frente debater. Precisa haver toda uma construção de ideias, e ele, inclusive, suscitou se não seria eficiente trabalharmos com uma desmilitarização das nossas polícias. Isso é um debate que pode ser feito. Inclusive, eu já vi pessoas de dentro da própria Polícia Militar serem favoráveis a uma possível desmilitarização. Então, é preciso evoluir um pouco mais nesses debates acerca da segurança pública. E não somente ver como uma polarização de ideias. Perfeito, Afonso. Vou passar agora a palavra para o João Vitor, depois Michele. Boa tarde a todos e a todas. Sobre o texto da Letícia, eu queria dizer primeiro que, como ela mesma falou, eu mesmo tive pouco contato com esse termo, justiça de transição, até agora, sem pesquisar sobre o assunto, lógico. E eu achei muito interessante ele, porque eu sempre tive contato com uma frase que era dizer o seguinte: a polícia militar, as pessoas dizem que a polícia militar, a polícia no geral, né, serve para cuidar da segurança dos cidadãos. A gente fala normalmente isso. Eu sempre ouvi uma quantidade significativa de pessoas falar assim. E, enfim, eu também entendo esse raciocínio, né? De que a justiça militar não está ali para cuidar da segurança dos cidadãos. Na prática, ela está cuidando da segurança estatal. Ela está protegendo o Estado.
Se ela tiver que escolher entre proteger o cidadão e o Estado, ela vai proteger o Estado, os interesses estatais. A maior prova disso é a violência que ocorre contra o povo, né? E que o artigo traz bem. Eu sempre entendi esse raciocínio como apontando um problema inerente à polícia militar, sabe? Como se a polícia militar tivesse uma natureza de violência estatal por si própria. Mas eu acho que um ponto interessante do artigo é trazer essa ideia de que não existe inerência entre violência e entre a polícia militar, né, e a violência. Que isso tudo que acontece hoje no país é fruto de questões históricas mesmo, né? Se a gente for analisar a fundo, é um problema muito estrutural. Não só da ditadura militar em si, mas, enfim, de questões antes. É uma herança histórica, né? Herança histórica entre aspas, né? Não no bom sentido. Assim como Afonso falou sobre o racismo, né, estrutural dentro do país, essa questão de violência estatal não é diferente também. É uma coisa que, se a gente quiser se livrar dela por completo, integralmente, vai precisar de muito esforço mesmo, e não vai ser uma tarefa fácil. Eu queria só destacar esse ponto, que eu achei bem interessante mesmo. Perfeitamente, João Victor. Agora passo para a Michele, também estava com a mão levantada. Michele. Obrigada, professor. Boa tarde, né, a todos. Eu achei os dois temas muito pertinentes, né, dos artigos. Eu acho que casam bem. Se você for dar uma olhada direitinho, casam bem os dois artigos, porque falam justamente sobre esse problema do autoritarismo, né, de desigualdade. Com relação à justiça racial e direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais, eu achei muito interessante a questão da discussão que as autoras trazem sobre, com base que, se a discriminação ela é tratada como uma prática social sistemática, que na verdade seja no âmbito étnico, cultural, ou se não racial, ele necessita que o pessoal, né, que a sociedade civil como um todo, elas possam se reunir para poder realmente combater esses tipos de discriminações. Com relação especificamente à questão indígena, eu acho que o que há muito é uma negação até da condição de indígena. Então, as pessoas dizem que admiram os indígenas, dizem que admiram a cultura, que os indígenas são muito importantes, mas, infelizmente, a gente vê que a maioria das vezes essas pessoas só se lembram no dia do índio, ou talvez como uma forma de dizer assim, um carnaval vamos se fantasiar de índio. Então, não procura saber os direitos indígenas, não procura saber o que é que essas comunidades estão passando ao longo desse tempo, principalmente no atual governo. Então, eu acho que hoje os indígenas, eles estão sofrendo muito com a questão da expansão do agronegócio, que a gente vê uma questão muito forte da busca pelo capital, né, da busca pelo poder econômico. Então, está tendo esse problema muito grande, e a questão do desrespeito às exigências legais de consulta livre dessas terras indígenas, né, que são necessárias, até porque os indígenas, eles são essenciais para o ecossistema, né, são pessoas que realmente fazem parte, que precisam, necessitam, não como uma propriedade ou algo do tipo, que eles têm o direito originário de possuir, usufruir, mas como uma necessidade mesmo para a própria subsistência, e também eles acabam diretamente, vamos dizer assim, dando um presente muito grande à sociedade com a preservação do ecossistema. Aí a gente vê também a questão da postergação do processo demarcatório de terras indígenas, né, que isso causa também muitas ilegalidades no sentido de muitos ataques. A gente vê também, corriqueiramente, a questão de mortes de líderes indígenas, né, que esses confrontos armados nas terras, infelizmente, essas coisas não são muito do nosso conhecimento, porque a mídia, infelizmente, acaba, por questões políticas, acaba abafando esse lado mais obscuro, né, que acontece no campo, que não chega muito ao nosso conhecimento. A gente tem esses conflitos, né, com os territórios, com a questão do pessoal que tem algumas terras no campo para exploração, mineradores, agronegócio, pecuária. E a gente também tem um dos maiores absurdos, que eu acho, essa questão desse marco temporal, né, que os indígenas só teriam direito às terras se estivessem antes da promulgação da Constituição de 1988, né, se estivessem sob posse dessas terras. Então, é um verdadeiro absurdo, porque a gente sabe que desde quando existem os indígenas, existem esses confrontos, existe essa briga, né,
com a sociedade civil pelo poder pelas terras. Então, por essa exploração desenfreada. Então, achei um absurdo muito grande e a gente viu que até com relação a esse atual governo, a gente já tem até um voto favorável, né, ao marco temporal, que é do ministro Cássio Nunes, né, que coincidentemente foi indicado por Bolsonaro para ser ministro. Então, a gente vê muito que essas questões realmente não são muita coincidência, né? Seguem uma coisa certa e a gente sabe que tem motivação para isso. Com relação ao texto de reflexões sobre políticas de segurança pública no Brasil atual, consequências de uma justiça de transição falha, eu achei muito interessante também quando o senhor cita um texto, uma citação de Castro, que fala que se a gente vir trazer para agora, realmente a gente não vive uma democracia plena. Por quê? Porque a gente tem essa aparição forte dos militares, tanto na política, né, que a gente já, infelizmente, indiretamente, as pessoas elegeram um governo militar, quanto também na questão das políticas públicas. Então, a gente vê uma forte militarização, que, consequentemente, ocorre manutenção de práticas autoritárias. Né? Então, a gente vê, é bem claro, que esse governo ele acaba se elegendo com aquela promessa, com uma falsa segurança pública, né? Uma segurança pública disfarçada, e com a promessa de garantia da lei e da ordem, né? Que a gente sabe que é uma forma de controle social. Então, é isso. Pronto, obrigado, Michele. Rickson, está inscrito aqui, pode falar, Rickson. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, né? Eu queria fazer só algumas observações. Isso que o senhor falou, professor, a respeito da consideração do povo indígena, de se considerar apenas o povo indígena aquele que vive aldeado. Isso até interferiu recentemente no programa de vacinação, né? Porque os índios que estavam na área urbana estavam sendo, de certa forma, sofrendo discriminação, né? Para que se fosse tomado a vacina. Queria ressaltar esse ponto. E um outro ponto interessante, que quando Afonso falou, acho que aqui ninguém é descendente, né, dos povos originários, o senhor levantou a mão, e eu não sei se todos sabem, né, o senhor, como o senhor falou, ou não sabiam, né, é descendente, né, é indígena, né, dos Pancaruru, né, aí eu sempre comento, né, quando eu posso, quando eu tenho oportunidade, eu sempre comento, com o maior orgulho, né, eu disse, olha, eu tenho um professor que é índio, que parece um lord inglês, fala 4 idiomas e é doutor de verdade, viu? Doutor com doutorado. Ou seja, eu acho que foi esse ponto também que Afonso falou. O que falta também é resgatar esse orgulho do povo brasileiro para com os povos originários, sabe? É ter também a presença do descendente indígena, do indígena, também na sala de aula, como aluno e como professor. E é isso que está faltando. É você ter orgulho de mencionar, de fazer parte desse contexto todo, de abraçar os povos indígenas, porque, na verdade, eles que são os originários, né, dessa terra. Eu só queria ressaltar esses 2 pontos. Perfeito, Rickson, obrigado também pelos seus comentários. Tem uma coisa bem interessante, você estava falando sobre a questão da vacina, e, por exemplo, e aí pegando o gancho também que Michele estava falando em relação à questão do marco temporal, é que, por exemplo, lá na minha cidade, houve uma inundação, que foi criada foi uma barragem, a cidade e boa parte da zona rural do município ficou inundado pelo Rio São Francisco, né, devido à construção de uma usina hidrelétrica. E aí o que acontece? Tem uma comunidade lá que chama Angicos, que é uma comunidade que foi formada depois de 88, porque a inundação ocorreu exatamente em 88. Então eles formaram essa comunidade. Essa comunidade teve dificuldade para conseguir vacina. Eles conseguiram a direito à vacinação graças à interferência do escritório, o EPJ, da Universidade Estadual da Bahia, em Paulo Afonso, que é pertinho, né? Fica do outro lado do rio. Aí eles conseguiram. E aí a gente vê o seguinte, eles vão ficar prejudicados se o marco temporal for aprovado, porque essa é uma comunidade que ela teve, são 11 aldeias da mesma tribo Pancararu. Então, houve uma subdivisão, eles se colocaram ali na beira do rio, nesse lugar, Angicos, depois de 88, ou seja, se o marco temporal for aprovado,
eles não vão ter só a dificuldade como eles tiveram agora de conseguir a vacina. Graças a Deus, a Justiça Federal de Serra Talhada concedeu uma liminar e eles conseguiram a vacinação antecipada, né? Mas aí eles não vão conseguir a demarcação daquela área porque vão alegar, não, vocês se instalaram aqui depois de 88, depois da Constituição, porque foi depois da Constituição que aquela barragem, né, inundou as terras que eles ocupavam na área original. Então, também tem isso, porque aí é um pouco esse marco temporal, é como, por exemplo, lá na tribo Pancararu ocorreu várias vezes assim. Então, a aldeia começa a crescer demais, então teve gente que foi para São Paulo, teve gente que saiu dali, foi para outra área, seja da cidade, ou seja, da própria zona rural do município. Por exemplo, foram para as agrovilas. Agrovilas, para vocês que não sabem, são projetos de irrigação que o governo federal instalou. E aí tem irrigação, lá tem plantio de coco, de uva, enfim, para trabalhar, né? Por questões de trabalhar. Então, eles formaram comunidades lá. Então, na lógica do marco temporal, quer dizer, é para todo indígena ficar numa aldeia super lotada, super inchada, sem poder ir estudar, sem poder ir trabalhar, sem poder, por exemplo, praticar uma agricultura irrigada na beira de São Francisco, até porque cada vez mais o índice de chuva diminui, então praticamente é impossível você ter uma agricultura hoje de sequeiro, principalmente ali no sertão. E aí, quer dizer, o indígena não pode usar uma tecnologia de irrigação, quer dizer, porque ele tem que estar na aldeia. A aldeia não tem condições de fazer irrigação e não tem condições de comportar uma população crescente, né? De se subdividir. Bom, pessoal, acho que é isso. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Sim, para a semana que vem ficariam 2 textos. Deixa eu olhar aqui. Dia 24, né? Dia 1º a gente daria um intervalo por conta da semana de provas que a gente sempre faz. E aí a gente tem um artigo sobre políticas públicas. Esse artigo de políticas públicas é da Viviane Rezende. Direitos humanos para quem? Políticas públicas e representação da gestação espacial da pobreza urbana em O Globo. Ela faz análise do jornal, é bem interessante. E um texto meu, que é Justiça de Transição e o Atual Discurso de Negação de Direitos Humanos no Brasil. Esse texto tem 5 anos, eu apresentei em Portugal, mas ele está ainda atualizado em termos das práticas do discurso de negação de direitos humanos. E aí, alguém de vocês se habilita para discutir esse texto para a semana que vem? Eu me habilito, professor. Esse do discurso de negação, pode ser? O Emerson já tinha pedido, Yuri. Ele está falando aqui. Não, beleza. Eu pensei, desculpa, Emerson, eu pensei que você tinha falado aqui. Yuri, então você pode ficar com esse sobre o discurso, né? E o outro de políticas públicas. O Emerson quer ficar com esse de políticas públicas? Para apresentar? Beleza. Então, Yuri fica com o de Justiça da Transição e o Emerson fica com o outro texto de políticas públicas. Beleza, pessoal. Então, professor, Oi? Rapidinho, viu? Eu não sei se vocês viram eu dando tchau aqui, no momento aqui. Aí alguém pode ter ficado se perguntando. Foi porque a professora Perpétua fez um agradecimento aqui. Aí eu dei sinal para ela. Viu? Não, tranquilo. A gente também já vai encerrar. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente discute esses textos. Daqui a 15 dias a gente dá um tempinho, porque é a semana de prova, que vai começar dia 27, né? Então a gente dá um tempinho. Beleza, pessoal. Coloque aqui a presença. Meu boa tarde, meu muito obrigado a cada um de vocês. E um bom final de semana a cada um. Muito boa discussão de hoje. Parabéns a todos que exporam os artigos e que também comentaram, né? Ficou muito legal. Ô, professor, o senhor tem um minutinho só para conversar? Tenho, Yuri. Tenho. A gente fica aqui, eu paro de gravar e a gente conversa, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, gente.